Olá pessoal, hoje chegamos ao fim do nosso curso, nossa última videoaula. Na aula de hoje abordaremos a legislação aplicada às queimadas e aos incêndios florestais. Vamos começar fazendo um breve histórico. A legislação brasileira, ela contempla os incêndios florestais desde o primeiro Código Florestal Brasileiro, que foi estabelecido através do Decreto de Lei 23.793 de 1934. Nesse decreto, o seu artigo 22, ele destacava ser proibido, mesmo aos proprietários. Lembrando, gente, eu copiei esses artigos diretamente do decreto de lá de 1934. Então, você pode ver algumas palavras aqui estranhas, como proibido aqui com H, por exemplo, mas como era escrito antigamente. Então, no artigo 22, ele destaca que é proibido preparar carvão ou acender fogos dentro de matas sem as precauções necessárias para evitar incêndio. Então, olha só que interessante. Já em 1934, nós já tínhamos essa preocupação com relação aos incêndios florestais. No parágrafo 1º, destaca ser proibido soltar balões festivos ou fogos de qualquer natureza que possam provocar incêndios nos campos ou florestas. Embora já seja proibido desde 1934, ainda hoje nós temos pessoas que soltam balões e acabam iniciando incêndios florestais. Complicado, né? Em seu artigo 28, ele estabelece que as companhias de navegação fluvial e as de estrada de ferro que usarem carvão, coquilhos ou lenha como combustível nas embarcações ou máquinas a vapor são obrigadas, a juízo do governo, a manter nas chaminés das fornalhas aparelhos que impeçam os escapamentos de fagulhas que possam atear incêndio na vegetação marginal dos rios ou estradas. Então, isso visando as máquinas que utilizavam carvão antigamente, elas poderiam eventualmente emitir fagulhas que poderiam acabar originando incêndios florestais. Então, a legislação afirmava que seria necessário a utilização de aparelhos que justamente impedissem essa emissão dessas fagulhas. E, no seu artigo 67, afirmava que, em caso de incêndios florestais, que, por suas proporções, não se possa extinguir com os recursos ordinários, ao funcionário florestal compete requisitar os meios materiais utilizáveis e convocar os homens válidos em condições de prestar-lhe auxílio no combate ao fogo. Interessante como é diferente, né, a escrita. Eu tenho até dificuldade para ler aqui, como mudou bastante. Mas é basicamente isso que o decreto 23.793 aborda com relação aos incêndios florestais nesse nosso primeiro Código Florestal. Ele não falava especificamente sobre as queimadas. A questão das queimadas ela passou a ser abordada apenas nos códigos florestais mais recentes. Então vamos adiantar aqui cerca de 80 anos e vamos passar para o novo Código Florestal do ano de 2012, né, que é a Lei 12.651. Em seu capítulo 9, da proibição do uso de fogo e do controle dos incêndios, ele aborda no seu artigo 38 que é proibido o uso do fogo na vegetação, exceto nas seguintes situações. Então, no geral, o uso do fogo é proibido. É proibido, mesmo que seja de maneira controlada, mesmo que seja o uso da queimada controlada é proibida. Mas ele cita 3 situações em que foge dessa proibição total aqui. Então, ele cita 3 exceções. A primeira, em locais ou regiões cujas peculiaridades justifiquem o emprego do fogo em práticas agropastoris ou florestais, mediante prévia aprovação do órgão estadual ambiental competente do CISNAMA. Isso é importantíssimo.
Então, vamos continuar aqui. Para cada imóvel rural ou de forma regionalizada, que estabelecerá os critérios de monitoramento e controle. Então, em regiões em cujas peculiaridades justifiquem o emprego do fogo, por questões culturais ou por questões de necessidade mesmo, que o fogo já vem sendo utilizado há muito tempo, medidas econômicas. Então, pode ser que o fogo ele seja permitido, pode ser permitida o uso da queimada controlada, apenas mediante prévia autorização do órgão estadual ambiental competente que faz parte do CISNAMA. Então, apenas nessa situação em que o órgão estadual está aprovando que pode ser realizada essa queima. Em qualquer outro tipo de situação, não pode, apenas mediante essa prévia autorização. Então, o que vai acontecer? O agricultor, o fazendeiro que tem lá sua terra e quer realizar essa queima controlada, ele vai precisar solicitar ao órgão estadual ambiental essa autorização para realizar essa queima. E lá eles vão decidir se esse fazendeiro, se esse agricultor, ele vai poder realizar essa queima ou não. Eles podem fazer uma verificação em loco, eles podem mandar uma pessoa para ir até o local para verificar quais são as condições, quais são as medidas da área que vai ser queimada, qual que é a situação com relação à quantidade de material combustível, ou eles podem simplesmente recusar ou liberar sem fazer essa vistoria. Então depende do sistema que eles vão adotar. Mas dessa forma, apenas mediante a autorização. Caso uma pessoa faça essa queima sem nenhuma autorização, ela vai responder judicialmente por isso. E mais para frente, na Lei de Crimes Ambientais, a gente explica quais são as punições que são previstas em leis, na lei para quem faz esse uso do fogo controlado de forma irregular, sem a necessária autorização. Na nossa segunda seção, nosso ponto 2, emprego da queima controlada em unidade de conservação. Então, o fogo ele pode ser utilizado de maneira controlada em unidades de conservação, desde que esteja em conformidade com o respectivo plano de manejo e mediante prévia aprovação do órgão gestor da unidade de conservação. Então, mais uma vez, vai precisar de aprovação. Nesse caso, essa aprovação vai ser do órgão gestor da unidade de conservação, visando ao manejo conservacionista da vegetação nativa, cujas características ecológicas estejam associadas evolutivamente à ocorrência de fogo. Então, se a gente pega, por exemplo, uma área de cerrado, e dentro de uma unidade de conservação, o ICMBio pode chegar lá nessa unidade de conservação e julgar que seja necessário a realização de uma queima controlada para justamente para realizar um manejo conservacionista da vegetação nativa, para conservar as características ecológicas da região, já que o cerrado é uma área que é dependente do fogo, é um ecossistema dependente do fogo. Nós temos ecossistemas que são sensíveis ao fogo e nós temos ecossistemas que são dependentes do fogo. As savanas africanas e o cerrado brasileiro são exemplos de ecossistemas que são dependentes do fogo. Então, se você exclui totalmente o fogo desses ecossistemas dependentes, você causa modificações florísticas e faunísticas. Nós temos espécies que estão adaptadas à ocorrência do fogo. E se você exclui totalmente o fogo, essas espécies elas deixam de existir. Então, o fogo é um elemento importante e um elemento necessário nesses ecossistemas. Por isso, ele pode ser empregado em determinadas áreas justamente em função visando esse manejo conservacionista, né? Visando essa manutenção dessa característica dentro desses ecossistemas. E o nosso terceiro ponto, a nossa terceira exceção, é nas atividades de pesquisa científica, obviamente vinculadas a um projeto de pesquisa que esteja devidamente aprovado pelos órgãos competentes e realizada por instituições de pesquisa reconhecidas.
mediante prévia aprovação do órgão ambiental competente do CISNAMA. Então, eu que já fiz diversas pesquisas, já fiz mestrado, fiz doutorado, relacionado dentro dessa área, né, de incêndios florestais, de queimadas controladas. Então, eu tive que submeter minhas pesquisas para aprovação nos órgãos competentes. Então, a partir do momento que eu tive a aprovação, eu pude realizar essas queimas sem nenhum problema. Vamos agora para os parágrafos, tá? No parágrafo 1º, ele cita que nas situações previstas no inciso 1, ou seja, aquelas em locais ou regiões cujas peculiaridades justificam o emprego do fogo, o órgão estadual ambiental competente do CISNAMA, ele exigirá que os estudos demandados para o licenciamento da atividade rural contenham planejamento específico sobre o emprego do fogo e o controle dos incêndios. Então, caso você vá solicitar ao órgão ambiental competente estadual do CISNAMA, você vai solicitar uma autorização para a realização de uma queima, ele vai exigir que alguns estudos sejam realizados para que justamente ele possa liberar essa autorização ou não. Então, você vai ter que ter um planejamento específico sobre o emprego do fogo, de que forma ele vai ser empregado. Você vai preencher todo um formulário informando de que forma o fogo vai ser controlado, quais são os equipamentos que você tem à disposição, qual que é o horário que você pretende fazer, quais as características da região. Você vai ter que fornecer um mapa da área a ser queimada. Então, tudo isso para que eles possam justamente avaliar se esse fogo ele pode ser empregado ou não. No nosso parágrafo 2, excetua-se da proibição constante no caput as práticas de prevenção e combate aos incêndios e as de agricultura de subsistência exercidas pelas populações tradicionais indígenas. Então vamos lá. O que significa isso? Excetua-se da proibição as práticas de prevenção e combate aos incêndios. Bem, durante a ocorrência de um incêndio florestal, a gente pode fazer uma queima controlada para justamente visar que o fogo continue se propagando. Deixa eu tentar fazer um desenho aqui em cima. Então, digamos que nós temos uma área aqui e o fogo está se propagando nesse sentido aqui, da minha esquerda para a direita. E você tem aqui uma equipe de brigadistas que está responsável por combater esse fogo. O que eles podem fazer? Eles podem tentar construir um acero aqui, uma faixa limpa, sem vegetação. Então eles podem usar o fogo controlado aqui nessa área para remover toda a vegetação. É o chamado contrafogo. Então eles vão usar o fogo aqui para limpar essa parte dessa vegetação e justamente impedir que quando esse fogo atinja essa área aqui, ele consiga passar para esse outro lado. Então esse é um exemplo básico da utilização do fogo em atividades de combate de incêndio florestal. Mas você também pode utilizar, você pode fazer em atividades de prevenção. E isso é muito realizado lá fora. Os Estados Unidos, Canadá, Austrália, eles gastam milhões de dólares todos os anos realizando queimas controladas, queimas prescritas, que têm por objetivo justamente reduzir a carga de material combustível florestal. E, reduzindo essa carga, você reduz o perigo de ocorrência de incêndios florestais de grande porte. Você vai reduzir a carga de material combustível e, consequentemente, fica mais difícil, fica menos provável de acontecer algum incêndio florestal. Então, nessas práticas, a utilização do fogo nessas práticas, ela é permitida em lei. Ela se excetua, é uma exceção da proibição. Além disso, as de agricultura de subsistência exercidas pelas populações tradicionais indígenas. Então, comunidades indígenas, elas podem utilizar tranquilamente
o fogo de maneira controlada. Eles sabem, ao longo de séculos, eles utilizaram dessa prática, e não cabe a nós justamente proibir algo, algo cultural, algo que eles já utilizam, continuam utilizando ao longo de séculos. Então, nesses casos, né, na agricultura de subsistência exercida pelas populações tradicionais indígenas, ele não entra dentro dessa proibição aqui. Nosso parágrafo 3, ele afirma que na apuração da responsabilidade pelo uso irregular do fogo em terras públicas ou particulares, a autoridade competente para fiscalização e autuação deverá comprovar um nexo de casualidade entre a ação do proprietário ou qualquer preposto e o dano efetivamente causado. Então, o que significa esse nexo de casualidade aí? Bem, o nexo de casualidade é a comprovação de que houve dano efetivo. E esse dano efetivo ele foi motivado por ação voluntária ou inclusive por até negligência ou imprudência daquele que causou o dano. Então, essa fiscalização ela deverá comprovar justamente esse nexo de casualidade entre a ação do proprietário ou qualquer preposto e dano efetivamente causado. Então, eles vão verificar também justamente qual foi o dano que foi causado. Então, na apuração, a depender do dano que foi causado ao meio ambiente, que vai também inferir a penalidade. Então, a depender da área queimada, a depender do tipo de vegetação que foi queimada, você pode variar a penalidade para essa pessoa. Essa pessoa pode estar sujeita a diferentes penalidades. No parágrafo 4, afirma que é necessário o estabelecimento de nexo casual na verificação das responsabilidades por infração pelo uso irregular do fogo em terras públicas ou particulares. Então, justamente aquilo que eu acabei de falar, né? É necessário a comprovação de que houve o dano efetivo motivado por ação voluntária, negligência ou imprudência daquele que causou o dano. Além desse artigo 38, nós temos também o artigo 39 e o artigo 40, que relatam também da proibição do uso de fogo e do controle de incêndios florestais. No artigo 39, ele cita que os órgãos ambientais do CISNAMA, Sistema Nacional de Meio Ambiente, bem como todo e qualquer órgão público ou privado responsável pela gestão de áreas com vegetação nativa ou plantios florestais, deverão elaborar, atualizar e implantar planos de contingência para o combate aos incêndios florestais. Então, todos os órgãos ambientais, assim como qualquer órgão público ou privado, que é responsável pela gestão de áreas com vegetação nativa, eles vão ter um plano de contingência para o combate aos incêndios florestais elaborado e atualizados. No artigo 40, o governo federal deverá estabelecer uma política nacional de manejo e controle de queimadas, prevenção e combate aos incêndios florestais, que vai promover a articulação institucional com vistas na substituição do uso do fogo no meio rural, no controle de queimadas, na prevenção e no combate aos incêndios florestais e no manejo de fogo em áreas naturais proibidas. Então, ele afirma que o governo federal ele vai precisar estabelecer, embora ainda não esteja estabelecido, mas futuramente ele vai ter que estabelecer uma política nacional de manejo e controle de queimadas e prevenção e combate aos incêndios florestais, que vise justamente a redução desse uso do fogo, que é tão comum em áreas rurais. Então, os agricultores, pecuaristas, eles utilizam bastante a técnica da queimada para a limpeza do terreno. E, inclusive na Amazônia, é legal para o desmatamento, eles utilizam bastante o fogo controlado, eles utilizam das queimadas. No entanto, essa é uma técnica que existem alternativas, não só existe a técnica da queimada para limpeza do terreno, existem outras alternativas que podem ser utilizadas. Embora o fogo controlado ele seja
mais prático, mais rápido e de menor custo. No entanto, existem outras alternativas que podem ser utilizadas, tanto para limpeza do terreno, como para estímulo de gramíneas, como para controle de doenças, redução de pragas. Existem diversas outras alternativas que podem ser utilizadas. E justamente o governo federal ele deve estabelecer uma política nacional para incentivar a redução do uso do fogo controlado, já que o fogo controlado está associado a diversos danos ambientais, está associado à liberação de dióxido de carbono na atmosfera, que é responsável pelo aquecimento global e pelo efeito estufa. Além disso, no Brasil, boa parte dos incêndios florestais eles são originados a partir de queimas controladas que fogem ao controle. Então, as queimas controladas elas respondem por um grande prejuízo ambiental, por um grande dano ambiental, principalmente quando elas perdem o controle e iniciam um incêndio florestal. No parágrafo 1º do artigo 40, nós temos que a política mencionada neste artigo deverá prever instrumentos para análise dos impactos das queimadas sobre mudanças climáticas e mudanças no uso da terra, conservação dos ecossistemas, saúde pública e fauna, para subsidiar planos estratégicos de prevenção de incêndios florestais. Acho que a leitura ao pé da letra já é suficiente aqui, né? Apenas menciona que deverá prever instrumentos para análise desses impactos. Então, deverão ser feitos estudos que verifiquem justamente quais são os impactos dessas queimadas sobre as mudanças climáticas, sobre as mudanças no uso da terra, sobre a conservação do ecossistema, sobre a saúde pública, sobre a fauna, para que possa justamente subsidiar planos estratégicos. Não adianta nada você montar um plano estratégico sem que você tenha uma base sólida científica a respeito dos impactos do fogo. Então, é necessário primeiro que você desenvolva diversos estudos, que você compreenda bem quais são os efeitos do fogo sobre a vegetação com relação às mudanças climáticas, com relação à mudança no uso da terra, com relação à conservação dos ecossistemas, com relação à saúde pública, com relação à conservação da fauna, para que assim você possa construir um plano estratégico eficiente e que tenha, na prática, ele tenha alguma utilidade. No parágrafo 2, ele menciona que a política mencionada neste artigo ele deverá observar cenários de mudanças climáticas e potenciais aumentos de risco de ocorrência de incêndios florestais. Então, vocês sabem muito bem, vocês têm acompanhado notícias na mídia. No ano de 2019, nós tivemos um pico de ocorrência de detecção de focos de calor lá no estado do Amazonas, no mês de agosto, e foi noticiado bastante na mídia. Agora em 2020, agora em setembro, nós está tendo muito incêndio no Pantanal e também está sendo muito noticiado na mídia. Novos recordes de detecção de focos de calor estão sendo alcançados e, infelizmente, a tendência é que as coisas continuem piorando. Infelizmente, por quê? Porque à medida que o tempo vai passando, nós estamos liberando cada vez mais dióxido de carbono na atmosfera. Infelizmente, essa grande liberação de dióxido de carbono ela vem provocando mudanças climáticas. E cada vez tem se tornado mais comum eventos climáticos extremos, secas extremas, temperaturas altas extremas. E isso contribui justamente com a secagem do material combustível, contribuindo assim com a ocorrência de incêndios florestais, facilitando a propagação do fogo sobre a vegetação, pois quanto mais a vegetação está seca, maior a facilidade com que o fogo consome essa vegetação. E isso acaba gerando um ciclo, gente, é complicado. Por quê? Porque os incêndios e as queimadas, eles liberam dióxido de carbono na atmosfera. E essa liberação de dióxido de carbono na atmosfera, ela provoca o aquecimento global. Vou botar aquecimento aqui porque eu estou escrevendo com o mouse. E o aquecimento global, ele deixa a vegetação mais seca, ele provoca essas mudanças climáticas e em algumas épocas do ano ele vai acabar deixando a vegetação mais seca.
E essa vegetação mais seca, ela vai estar mais propícia a queimar. Ela vai queimar com mais facilidade. E, consequentemente, ela queimando com mais facilidade, ela vai liberar ainda mais dióxido de carbono na atmosfera. Então, gera um ciclo. E a gente está chegando num ponto em que vai ser impossível contornar esse ciclo, infelizmente. Algumas previsões climáticas apontam um aumento até o ano de 2100 de aproximadamente 4, 5 graus na superfície terrestre. E se a gente chegar nesse ponto, vai ser complicado. Boa parte da biodiversidade que nós temos hoje no planeta, ela vai ser perdida caso a gente chegue até esse ponto. Então, é fundamental que que a política nacional de manejo e controle de queimadas, prevenção e combate aos incêndios florestais, ela seja baseada em dados científicos, ela seja baseada em cenários, em previsões, em modelos de mudanças climáticas. Porque se a gente tem um modelo, se a gente tem uma previsão de que até 2100 a temperatura média da Terra ela deve subir em aproximadamente 5 graus, é importantíssimo que nós comecemos a reduzir essas queimadas ainda agora, para justamente evitar esse cenário. Então, se a gente começar a reduzir ainda agora, a gente talvez consiga impedir que esse aumento ele seja tão grande. Então, a gente pode justamente achatar essa curva, né? Impedir, fazer com que esse aumento ele seja não de 5 graus, mas de 2, de 3 graus, impedindo assim que boa parte da biodiversidade ela seja perdida. Bem, comentei sobre o Código Florestal, a Lei 12.651. Vou comentar rapidamente aqui sobre o Decreto 2.661, de 1998. Esse decreto ele estabelece algumas normas de precaução relativas ao emprego do fogo em práticas agropastoris e florestais. No seu artigo 1, por exemplo, ele fala que é vedado... Cadê meu mouse? Cadê minha seta? No artigo 1, por exemplo, ele fala que é vedado o emprego do fogo na linha 3, numa faixa de 15 metros do limite de faixa de segurança das linhas de transmissão e distribuição de energia elétrica. Então, se você vai fazer uma queimada e você tem uma linha de distribuição, uma linha de transmissão de energia elétrica na sua área, você tem que tomar cuidado para que essa queima ela tenha pelo menos 15 metros de distância, que o fogo ele fique pelo menos 15 metros de distância dos limites dessas faixas de segurança dessas linhas de transmissão. Se você queima a vegetação que está embaixo de uma dessas linhas de transmissão, você pode eventualmente acabar danificando essa linha de transmissão e pode até provocar apagões em determinadas regiões. Então, se você faz isso, você está infringindo a lei, você vai ser punido de acordo com a legislação vigente. No item B, 100 metros ao redor da área de domínio de subestação de energia elétrica. Então, se você tem uma fazenda e essa fazenda está próxima de uma subestação de energia elétrica, você não pode realizar uma queima dentro dessa área, numa área de até 100 metros ao redor dessa subestação. No item C, 25 metros ao redor da área de domínio de estações de telecomunicações. É a mesma explicação aqui para o item B, só que aqui no item C é para estações de telecomunicações. No item D, temos 50 metros a partir de aceiros, que deve ser preparado, mantido e limpo e não cultivado, de 10 metros de largura ao redor de unidades de conservação. Então, as unidades de conservação, elas precisam, digamos aqui que sejam uma unidade de conservação, elas precisam ter um aceiro em volta dessa unidade de conservação. O que é um aceiro? É uma faixa de vegetação não, é uma faixa limpa, sem vegetação, que acaba fazendo com que o fogo não invada, não se propague nem de dentro para fora, nem de fora para dentro. Então, um fazendeiro que tem aqui sua fazendinha, ele faz uma queima controlada aqui na área. Se tiver um acero bem realizado, um acero
bem definido, bem limpo, você acaba impedindo que o fogo que ele invada essa unidade de conservação. Então você impede essa passagem do fogo aqui. Então caso você tenha uma fazenda, um sítio que faça limite com a unidade de conservação, é vedado o emprego do fogo 50 metros a partir do aceiro. Então, se você tem um aceiro aqui, essa faixa de 50 metros aqui é proibido que seja realizado que seja utilizado fogo nessa área aqui. E no item E, 15 metros de cada lado de rodovias estaduais e federais e de ferrovias, medidos a partir da faixa de domínio. É impressionante, sempre quando eu particularmente sempre que viajo de carro, principalmente durante o período seco, é muito comum encontrar áreas próximas às estradas queimando com fogo, inclusive jogando fumaça aqui dentro da estrada e reduzindo drasticamente a visibilidade, inclusive provocando risco, né, de causar acidente. No entanto, a realização dessas queimas na borda das estradas, de acordo com esse decreto, ela é proibida de 15 metros de cada lado das rodovias estaduais e federais e ferrovias. Então, embora seja proibida, é muito comum a gente observar essas queimadas nas bordas dessas estradas. Ainda nesse mesmo decreto, no capítulo 2 da permissão do emprego do fogo, ele cita no artigo 2 que, observadas as normas e condições estabelecidas por este decreto, é permitido o emprego do fogo em práticas agropastoris e florestais mediante a queima controlada. No parágrafo único, considera-se queima controlada. O que é uma queima controlada, né? Então ele vai citar aqui. Considera-se queima controlada o emprego do fogo como fator de produção e manejo em atividades agropastoris. Interessante isso aqui, tá? Produção e manejo em atividades agropastoris ou florestais para fim de pesquisa científica e tecnológica em áreas com limites físicos previamente definidos. No artigo 3, o emprego do fogo mediante queima controlada depende da prévia autorização. Aquela mesma coisa que vem comentando no Código Florestal, né? Que o emprego do fogo mediante queima controlada dependerá de prévia autorização a ser obtida junto ao órgão do Sistema Nacional de Meio Ambiente, SISNAMA, com atuação na área que se realizará a operação. Recentemente, agora no ano 2019, em função das queimadas, dos incêndios e queimadas que foram registrados, elevado número que foi registrado lá no estado do Amazonas, o presidente Jair Bolsonaro ele publicou o decreto 9.992 de 2019, que justamente determina a suspensão da autorização de queimadas por 60 dias em todo o território nacional. A medida ela foi excepcional e temporária e se soma às respostas aos incêndios que atingem várias regiões do país no período de seca, inclusive a região amazônica. No entanto, pouco tempo depois, ele alterou esse decreto. Primeiro, ele limitou apenas para a região amazônica, né? Então ele tirou essa parte aqui de todo o território nacional. Ele limitou apenas, imediatamente após a publicação desse decreto, poucos dias depois ele tirou essa limitação para o território nacional e deixou apenas para a Amazônia Legal. E alguns meses depois ele revogou esse decreto. Esse decreto ele foi revogado. Então, atualmente nós não temos mais esse decreto aqui que suspende a autorização de queimadas por 60 dias. No entanto, nesse ano agora, em 2020, as queimadas e os incêndios eles voltaram a atingir em grande proporção, tanto lá na Amazônia Legal, como também na região do Pantanal. E a gente tem visto muito na mídia isso. E há uma pressão internacional para que o governo ele seja mais firme com relação a isso. Porque é um problema global, não vai afetar apenas o Brasil. Se a gente tem essa vegetação que está sendo queimada aqui no Brasil, esse dióxido de carbono ele é liberado em toda a atmosfera, ele não vai ficar retido aqui apenas no Brasil, né? O
efeito estufa ele acontece em todo o nosso planeta. Se a gente queima aqui, não significa dizer que o efeito estufa vai atingir apenas aqui o Brasil. Então, todo mundo ele tem se preocupado bastante com relação a isso e tem pressionado o governo federal, principalmente o governo federal brasileiro, com relação a isso. Então, é importantíssimo que novas medidas elas sejam tomadas justamente visando essa redução desses números, essa redução dessas ocorrências de queimadas e redução também da ocorrência dos incêndios florestais. Apenas assim a gente vai conseguir contornar aquele ciclo lá, né, que eu expliquei para vocês, que começa, que tem um efeito estufa, deixa a vegetação mais seca, então a vegetação mais seca queima com mais facilidade e acaba liberando mais dióxido de carbono na atmosfera, e, consequentemente, acaba alterando o clima, acaba contribuindo com o efeito estufa, que vai secar ainda mais a vegetação, formando um ciclo sem fim. Então, é importantíssimo que o governo brasileiro ele desenvolva novas leis, que ele aborde aquela questão aqui da Política Nacional de Manejo e Controle de Queimadas, Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais, que seja desenvolvida essa política, já que esse é um tópico importantíssimo e essencial inclusive para a sobrevivência da espécie humana. Não é algo simples, é algo muito complexo, é algo muito complicado e que pode eventualmente acabar influenciando no fato da nossa espécie conseguir sobreviver ou não. Pode afetar nesse ponto aí. Então, continuando aqui, falando sobre a legislação, nós temos a Lei 9.605, do ano de 98, que é conhecida como a Lei de Crimes Ambientais. Nela são estabelecidas as sanções penais para quem justamente provoca um incêndio florestal. No artigo 41, nós temos provocar incêndio em mata ou floresta. Se você provocar esse incêndio, você está sujeito a uma pena de reclusão de 2 a 4 anos e multa. Não é ou multa, é e multa, tá? Então é uma adição. Parágrafo único. Se o crime é culposo, a pena é de detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Ou seja, se não há intenção, a pena ela vai ser reduzida, né? Vai de 2 anos a 4 anos para 6 meses a 1 ano. No artigo 42, fabricar, vender, transportar ou soltar balões que possam provocar incêndios nas florestas e demais formas de vegetação em áreas urbanas ou qualquer tipo de assentamento urbano. Então, é muito similar àquilo que já vinha na legislação de 1964, né? No primeiro Código Florestal, a questão dos balões. Então, fabricar, vender, transportar, soltar balões que podem provocar incêndios, você está sujeito a uma pena de detenção de 1 a 3 anos ou multa. Nesse caso aqui, ou multa, né? Não é e multa. Ou um ou outro. Aliás, desculpa, tem aqui no final, ou ambas as penas cumulativamente. Acabei não lendo o texto por inteiro. Então, nós temos a possibilidade de detenção, a possibilidade de multa ou a possibilidade de ambas cumulativamente. O Código Penal, que é estabelecido através do Decreto-Lei 2.848, de 7 de dezembro de 1940, no seu título 8 dos crimes contra a incolumidade pública, no capítulo 1 dos crimes de perigo comum, ele estabelece no seu artigo 250 que causar incêndio expondo a perigo a vida, a integridade física ou patrimônio de outra pessoa, você está sujeito a uma pena de reclusão de 3 a 6 anos e multa. Então, se você causa um incêndio que vai expor a vida de alguém a perigo, a integridade física ou até mesmo o patrimônio de alguma outra pessoa, você está sujeito a essa pena aqui. Esse decreto aqui, número 6.514 de 2018, ele normatiza justamente essa lei, essa lei 9.605 de 98.
E ele estabelece esse valor aqui, né, de quem faz o uso do fogo em áreas agropastoris sem autorização do órgão ambiental competente ou em desacordo com a obtida, você vai ter uma multa de R$ 1.000 por hectare ou fração. Então, se você faz uma queimada não autorizada em uma área de 1 hectare, você paga uma multa de R$ 1.000. Se você faz uma queima em uma área de 1,1 hectare, então você já paga uma multa de R$ 2.000, ou seja, por hectare ou fração. Então ele estabelece justamente esse valor aqui para quem faz esse uso do fogo não autorizado ou em desacordo com a autorização obtida. Além da legislação a nível federal, que foram as leis e os decretos que eu acabei de mencionar para vocês, nós temos também legislações estaduais e municipais. Então, os estados e os municípios, eles podem legislar sobre esse assunto. No entanto, eles devem seguir os parâmetros, os princípios básicos da legislação federal. Então, ele deve servir como um complemento, um adicional. No Amazonas, por exemplo, nós temos uma lei estadual que estabelece que o uso do fogo com ou sem o uso de técnicas de queima controlada ele é proibido em agosto, setembro e outubro em todo o estado. Tem um ponto aqui, esqueci, né? Entre novembro e junho, queimadas controladas elas podem ser realizadas, exclusivamente quando autorizadas pelo Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, o IPA. Então nós temos uma restrição adicional aqui, né? Ele proíbe nos meses de agosto, setembro e outubro, que é justamente são os meses de pico de ocorrência de incêndios florestais, de realização de queimadas controladas lá no estado do Amazonas. São justamente os meses em que a vegetação se encontra mais seca e mais propícia a queimar. Então, justamente, ele proíbe essa realização, embora na prática a gente não consiga enxergar essa proibição. No estado de Santa Catarina, a Fundação de Meio Ambiente, FATM, ele exige que os vizinhos eles sejam comunicados da queima com 3 dias de antecedência. Então, é só uma regulamentação adicional, né, que você tem que comunicar esses vizinhos com 3 dias de antecedência, caso você venha a realizar uma queima controlada. Ele veda que ocorra em dias de muito vento e temperatura muito elevada. No entanto, ele não institui quais são esses limites, né? O que é vento elevado, o que é temperatura, aliás, o que é muito vento e o que é temperatura elevada, né? Não há estabelecimento desses limites, então fica muito relativo. Além disso, a queima ela deve ser por pessoal treinado. Então, cada estado, cada município ele pode criar novas leis de abrangência estadual, de abrangência municipal, visando complementar a legislação federal. E, por fim, esse é o último slide da aula de hoje. Queria comentar com vocês sobre a queima da cana-de-açúcar, que é um tópico bastante discutido. Não só atualmente, mas já há alguns anos, cerca de 15, 20 anos, já vem sendo discutido bastante essa questão da queima da palhada da cana-de-açúcar. Porque o que acontece? Os agricultores eles utilizam esse fogo justamente no momento antes da colheita. Para quê? Porque esse fogo ele vai remover toda a palhada seca, mas a cana ela vai permanecer intacta. Então você não vai conseguir queimar a cana de açúcar em si mesmo, vai queimar justamente a palhada. E isso facilita bastante o procedimento de colheita. Olha, observa bem essa imagem aqui. Você imagina um empregado, uma pessoa que trabalha com essa colheita da cana entrando aqui nessa área cheia de palhada. E isso é perigoso para essas pessoas. Por quê? Porque aqui pode ter vários insetos, podem ter cobras, e acaba deixando mais perigoso. No entanto, a partir do momento que você usa o fogo, que você queima toda essa palhada, resta apenas a cana. Então facilita bastante esse procedimento de colheita. No entanto, nós temos os prejuízos que são causados em função do fogo. Essas queimas em cana-de-açúcar, elas são quando realizadas, elas liberam muita fumaça. Então, as cidades que
estão próximas dessas plantações, elas acabam recebendo essa fumaça, acabam causando desconforto. Muitas pessoas elas sofrem problemas respiratórios em função dessa fumaça advinda, dessas queimas em plantações de cana-de-açúcar. Então gera diversos impactos na saúde pública, impactos ambientais, já que está liberando dióxido de carbono na atmosfera, gera impactos também ao meio ambiente, já que esse fogo ele vai causar uma mortalidade desses animais que vivem aqui dentro dessa vegetação. Então, nós temos os pontos positivos e nós temos os pontos negativos. E a questão é que temos também uma diferente interpretação da lei. Alguns juristas eles julgam que a lei ela permite a utilização do fogo nessa palhada da cana-de-açúcar por ser, eu acho que eu até tenho marcado aqui, deixa eu ver, aqui, por ser um fator de produção, né? Então, nesse decreto aqui, ele estabelece que o emprego do fogo como fator de produção. Então, justamente, essa queima da palha da cana-de-açúcar, ele aumenta a produção, ele aumenta a agilidade, aumenta esse processo, a velocidade desse processo da colheita. Então, um fator de produção. Então, alguns juristas julgam que pode ser interpretado com esse viés, então pode ser liberada a queima da palhada da cana-de-açúcar. Já outros juristas eles julgam que não, que não, que é uma técnica em que há outras alternativas, que existem equipamentos que podem realizar essa coleta dessa cana-de-açúcar, que o sistema atual em que você manda essas pessoas para colherem, ele está ultrapassado, existem máquinas que podem fazer isso com eficiência. Então, é debatido, costuma ser um tópico debatido a nível jurídico. Então, se você bota no Google para pesquisar sobre esse assunto, você vai ver diversas manchetes. Eu colei aqui 3 manchetes para vocês. Temos aqui uma do ano de 2017, essa aqui no topo superior esquerdo, que tem essa segunda manchete aqui. Usina de São Paulo não poderão mais queimar palha de cana-de-açúcar. A colheita agora só com máquinas. Medida é boa para o meio ambiente, mas preocupa quem ainda vive do corte manual. Já aqui, a notícia recente, 1º de setembro de 2020, ela afirma que o TJPE ele suspende decisão que proibia a Agrovale de realizar queima da palha de cana-de-açúcar. Então, o Tribunal de Justiça de Pernambuco ele suspendeu uma decisão anterior que proibia essa empresa aqui, a Agrovale, de realizar queima da palha da cana-de-açúcar. Então, essa empresa ela voltou a poder realizar essa queima dessa palha. E aqui, do dia 20 de agosto de 2020 também, nós temos que Paraná, o Estado do Paraná, ele revoga uma portaria que proibia a queima de cana-de-açúcar. Então, o Paraná tinha uma portaria, eles revogaram, bem que essa revogação, pelo que eu vi, ela foi uma revogação temporária, já que as condições climáticas desse ano, elas favoreceram a realização da queima, choveu muito, então eles acabaram permitindo a volta da realização dessas queimadas nesse período aqui específico. Então, como eu falei para vocês, é um tópico que ainda é debatido bastante, que em alguns municípios é permitido, em outros municípios não é permitido, em alguns estados eles estão tentando proibir, outros estados proíbem, depois voltam atrás. Então, é um tópico complexo. Bem, gente, espero que vocês tenham gostado da aula e espero que vocês tenham gostado do curso. Essa foi a nossa última videoaula. Se você gostou de todo esse material aí, você pode me dar um feedback, você pode me escrever algum e-mail. Se você está assistindo essas aulas através do nosso curso, Introdução ao Estudo dos Incêndios Florestais, a partir do Moodle PF Baiano, você pode entrar em contato diretamente comigo, você pode tirar suas dúvidas, você pode ter acesso ao material no formato PDF. E é isso.
Muito obrigado a todos, muito obrigado pela atenção. Foi um prazer desenvolver esse curso aqui para vocês. E do fundo do coração espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço.